O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, participou hoje de sua última sessão plenária como membro da Corte. A aposentadoria compulsória do magistrado está marcada para o dia 12 de julho, quando ele completa 75 anos de idade. Em sessão extraordinária, a última do recesso de meio do ano, os demais colegas de Supremo prestaram homenagem ao decano, que ocupou uma cadeira na Corte por 31 anos, tornando-se um dos mais longevos ministros da história. Como tem sido a praxe durante a pandemia, a sessão foi em formato misto, com a maior parte dos ministros em videoconferência. 4 deles, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, participaram presencialmente do plenário. Discursando em nome dos colegas, Toffoli destacou o papel de divergência exercido por Marco Aurélio nos julgamentos em plenário, nos quais, muitas vezes, defendeu entendimentos inicialmente derrotados, mas que acabavam prevalecendo em julgamentos posteriores, algumas vezes anos depois. Tenho o privilégio de render tributo a um colega, mas também a um querido amigo e a um brasileiro que sintetiza, acima de tudo, a vocação para o serviço público, em defesa do direito, da Constituição e da democracia. Entre os entendimentos de Marco Aurélio que ficaram vencidos em um primeiro momento, mas que depois se tornaram vencedores, está, por exemplo, a tese contrária ao cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Após sucessivos julgamentos, a maioria do Supremo acabou por aderir à posição defendida por ele, de ser necessário aguardar todos os recursos possíveis, o chamado trânsito em julgado. O atual presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ressaltou o bom humor do decano e brincou com os chavões pelos quais Marco Aurélio acabou por se tornar conhecido em suas declarações à imprensa. Entre os 11 integrantes da corte, o ministro é um dos poucos que sempre respondeu às perguntas de jornalistas. Algumas das expressões que estão nesse hot site e assentar que nos seus frutíferos 31 anos de Supremo Tribunal Federal, o ministro decano nos ensinou que, mesmo na presença de tempos estranhos, mesmo nas crises agudas ou de quadras alvissareiras, é preciso julgar com desassombro maior e observando a organicidade do direito. Marco Aurélio ingressou no STF em 13 de junho de 1990 e foi presidente da Corte entre 2001 e 2003. Neste período, por estar na linha sucessória, exerceu a presidência da República em 4 oportunidades. Numa delas, ele sancionou a lei que criou a TV Justiça em 2002. Desde então, os julgamentos no plenário passaram a ser transmitidos ao vivo. Ele também foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral 3 vezes, uma delas durante as eleições municipais de 1996, a primeira a ter sido realizada integralmente por meio das urnas eletrônicas. Por outro lado, recentemente foi um dos únicos ministros a ter se posicionado abertamente contra julgamentos por meio do plenário virtual, em que não há debate oral. Em seu discurso de despedida, Marco Aurélio não dispensou o tom irreverente e, ao rememorar toda a sua trajetória e os colegas com os quais conviveu, não deixou de alfinetar antipatias, como o ministro Gilmar Mendes, a quem disse ter tido convivência apenas judicante, e a ministra Carmen Lúcia, que chamou de mascarada. Os meus agradecimentos pela troca de ideias nesses 31 anos de Supremo, pela até mesmo paciência dos meus pares, considerado espírito irrequieto, que mantenho. Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará a nacionalidade. Que assim o seja, e o meu muito obrigado de coração
a todos os senhores. Marco Aurélio afirmou antes de concluir que torce para que o atual advogado-geral da União, André Mendonça, seja escolhido para ocupar a cadeira que deixará vaga no Supremo. Depois, acrescentou que também se sentiria honrado se o indicado fosse o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A indicação cabe exclusivamente ao presidente da República. Em homenagem ao ministro, o STF lançou um livro e um hot site com a biografia e as principais decisões e obras de Marco Aurélio Melo.